Olá, visionários! Bom dia, tudo bem? Gente, finalmente temos um webinar durante o dia. Que tal? Tudo bem com vocês? A gente está aqui, estou muito feliz que eu estou aqui na Vogler, com a Ana Lúcia Quiroga Barbosa. Muito obrigada, Ana Lúcia. Seja bem-vinda. Pessoal, eu quero saber, me digam lá no chat se vocês estão nos escutando bem, se está todo mundo nos vendo, né? Então, me digam se já está saindo som, se como é que está indo. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz hoje da gente fazer esse projeto em conjunto com o nosso parceiro Vogler Ingredients para falar sobre alginato na área de panificação. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, de conhecer estoque, laboratórios, de ficar um pouquinho com eles. Então, foi muito bacana também ter essa oportunidade de conhecer mais uma empresa de ingredientes que eu ainda não tinha tido a oportunidade de visitar e de ficar bem impressionada, inclusive, com a estrutura e também com a certificação, né? Recentemente vocês foram certificados. Sim, recentemente a certificação de segurança alimentar e hoje coloca a Vogler aí numa posição de destaque e de confiança aí para o mercado. Muito legal. Eles foram certificados em novembro, foi isso, Ana? Isso, em outubro já tivemos a certificação. Na verdade, a Vogler já tinha implantado tudo que a certificação previa, a gente só precisava do certificado. E aí é com muita satisfação que a gente apresenta aí para o mercado que a Vogler é uma empresa aí que preza a questão da segurança alimentar. Que é a FSC 22.000, né? FSC 22.000. Muito bacana, então parabéns. Obrigada, Eu fico muito feliz de encontrar uma empresa que preza não só pela inovação, mas também pela segurança de alimentos. Realmente vale a pena vir visitar a empresa. A gente vai dar 5 minutinhos agora no início para vocês que nos conhecem, que já estiveram nos nossos webinars, sabem que a gente dá uns 5 minutinhos para todo mundo poder entrar. Nós já temos aí 34 pessoas nos assistindo, mas aquele momento de vocês irem pegar um copo d'água, pegarem um café e também se apresentarem lá no chat. Então, a Ana vai fazer a nossa apresentação, daqui a pouquinho eu vou apresentar ela oficialmente. A Ana vai fazer a nossa apresentação e eu vou ficar no chat respondendo, pegando as dúvidas de vocês e conversando com vocês também. Eu gostaria que todo mundo se apresentasse e falasse de onde está vendo o webinar, se puder falar também em que empresa trabalha ou com que mercado trabalha. Eu sei que o webinar ele é voltado para a área de panificação, mas a Ana sabe tudo de alginatos, então vocês podem perguntar para ela se forem de outras áreas também, outras coisas, já estou botando você na berlinda. Então, deixem as suas dúvidas lá no chat, porque as melhores perguntas a gente vai fazer para a Ana ao final do nosso webinar, né? Outra informação importante, quem ficar até o final do webinar vai poder baixar a apresentação da Ana num link que eu vou disponibilizar no chat. Então, fiquem até o final, a gente tem uma previsão de mais ou menos 1 hora de duração, mais ou menos uns 40 minutos para a Ana falar, e daí uns 20 minutos de perguntas ao final. Então, fiquem conosco até o final, porque lá, quando a gente estiver fazendo as perguntas e respostas, eu vou deixar um link onde vocês vão poder baixar a apresentação da Ana, né? E a gente fica muito feliz também de que a Vogler esteja apostando nessa modalidade que é o webinar, que é uma forma super democrática e gratuita de disseminar informação, né? E informação técnica de qualidade sobre a área de alimentos e sobre ingredientes é uma das coisas que eu mais já mapeei no Senhora Inovadeira, que é necessária. Não sei se você já trabalhou em outros projetos como esse, Ana? Não, Cris, é a primeira vez que nós usamos essa ferramenta para disseminar o nosso conhecimento. A Vogler, ela tem um trabalho de estar bem próxima do cliente. Então, a gente é uma empresa de serviços, na verdade, né? Porque a gente ajuda, a gente está bem próximo. E a Vogler, ela participa de muitos eventos, a gente escreve vários artigos em revistas do segmento, participamos em feiras, a Vogler tem um stand que é muito conhecido, é um ponto de encontro, e a gente tem outras ferramentas, a gente faz innovation junto com os clientes, a gente tem muita proximidade. Essa ferramenta é a primeira, e eu estou bem feliz que você veio aqui para nos ajudar, para agregar e para nos trazer essa nova forma de estar apresentando aí para os nossos clientes, os nossos parceiros, né, uma forma da gente compartilhar
todo o conhecimento que a gente tem aqui na empresa. Muito bacana, Ana. Muito obrigada também por compartilhar esse conhecimento. Há um tempo atrás eu fiz um mapeamento no Senhora Inovadeira a respeito de quantas pessoas sabiam sobre ingredientes de alimentos, e essa é uma informação, é um conhecimento que a gente ainda tem degraus para subir, né? Então, tem muita gente que tem muita dúvida, mesmo sobre os ingredientes com os quais trabalha. Então, como eu vejo como importante esse momento que vocês estão se disponibilizando a compartilhar conhecimento com a turma. A gente sempre comenta com os nossos clientes que, na verdade, a ciência dos alimentos não é uma engenharia aí, não é uma ciência tão exata. Sim. Cada base, graças a Deus, né? Cada base tem um comportamento distinto, e hoje o profissional de desenvolvimento, ele tem que estar ligado a questões regulatórias, a questões, enfim, ele tem que entender um pouquinho de marketing, ele tem que ficar bem antenado com as mudanças no mundo. Então, assim, essa oportunidade nossa de estar compartilhando é também para escutar os nossos clientes, é uma mão de duas vias, né? E eu estou bem feliz, né, da gente ter essa nova ferramenta. Tá ótimo. Estou bem feliz. Espero que as pessoas que estão nos escutando gostem, né, e a gente possa repetir o modelo. Tá ótimo. Então, gente, vocês já sentiram a dica, né? A Ana está dizendo, façam perguntas no chat. Tem dúvidas sobre alginatos? Façam perguntas no chat que a gente vai responder aqui ao vivo. Aliás, essa é a grande vantagem de você participar ao vivo do nosso webinar. Você pode tirar suas dúvidas com uma especialista no assunto que está sendo tratado naquele webinar. Para quem está chegando pela primeira vez na Tacta, nós temos um playlist de todos os webinars que nós já realizamos sobre os temas mais diversos: rotulagem, legislação, inovação, gestão de pesquisa e desenvolvimento, RISPOA, UX em alimentos. Vocês podem entrar aqui na página da Senhora Inovadeira, onde vocês estão assistindo o vídeo, e procurar por esse playlist. Como já são 10h07 e a gente já tem uma galera nos vendo, muito obrigada a todos por estarem aqui. Eu sei que vocês estão reservando um pouquinho do dia de vocês hoje para estarem conosco. Eu vou dar um oficial bom dia a todos. Eu sou Cristina Leonhardt, sou fundadora do Senhora Inovadeira e cofundadora da Tacta Food School. Dou as boas-vindas a todos à nossa plataforma do YouTube, aos nossos webinars. E essa é a Ana Lúcia Barbosa Quiroga. Vou apresentá-la agora. Ela é gerente técnica gerente de P&D e aplicação da Vogler Ingredientes. Ela é engenheira química pela Universidade Federal de São Carlos. Agora vai começar a parte que vou ter que, né? Engenheira agroindustrial pelo Instituto Superior Agroalimentar. Muito obrigada, porque é em francês, né? E ela também é mestre em microbiologia industrial pela Escola Nacional Superior de Indústrias Agrícolas e Alimentares na França. Tradução livre da pessoa, porque estava tudo em francês. A Ana é uma pessoa do mercado, eu acredito que vários de vocês que estão assistindo esse webinar já a conhecem, uma pessoa que tem uma vasta experiência em aplicação de ingredientes e que vai compartilhar conosco agora, nos próximos 40 minutos, o seu conhecimento a respeito. Então, Ana, muito obrigada novamente por estar aqui. Pessoal, eu vou passar agora a voz à Ana, porque já falei demais, como você sabe, a pessoa fala muito, e a Ana vai compartilhar conosco a sua apresentação. Mas antes de compartilhar, alguns agradecimentos, agradeço muito. É bem difícil a gente disponibilizar um horário, né, de trabalho, mas acho que vai valer a pena, né, para poder escutar enfim, né, e participar de um evento como esse. Então, eu agradeço muito aos nossos clientes, a todos que estão logados e escutando aí a nossa apresentação, e tenho alguns agradecimentos especiais, porque a nossa função também aqui é promover o conhecimento, é o papel de formador. Eu vou agradecer aqui o Senai de Marília, o Senai aqui da Barra Funda, a professora Tatiana Tribes, do curso aí de técnico em alimentos, em tecnologia em alimentos, os queridos alunos aí que disponibilizaram o seu tempo aí para nos escutar, tá? A Escola de Engenharia Mauá, o curso de Engenharia de Alimentos, a professora Eliana Ribeiro, muito obrigada. A Faculdade de Tecnologia Termomecânica, obrigada, professora Márcia, né, por disponibilizar. Nós temos vários profissionais aqui da termomecânica, amamos essa escola, profissionais aí de alta qualidade. Obrigada a todas. E aí,
Espero que vocês gostem e perguntas. Okay? Para quem não entendeu esses agradecimentos, a gente tem alunos dessas escolas todos nos assistindo agora, então eu queria dar também as boas-vindas a todos os alunos que estão se formando para entrar na área de alimentos. Sejam bem-vindos e aproveitem sempre as oportunidades que o mundo online está trazendo para qualificação e aperfeiçoamento profissional. Quanto mais vocês se aprofundarem nas tecnologias de alimentos, mais facilmente, posteriormente, vocês vão resolver os seus projetos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Okay. Ana, é com você agora. Vamos começar? Começando, hoje a Alginatos tem um portfólio de aplicação bem extenso, mas hoje a gente vai falar de panificação, tá? Mas podem perguntar também para outras bases, hein? Vamos aproveitar. Quem está liderando esse projeto aqui é a Tacta, e a parceria aqui é da Vogler Ingredients com o nosso parceiro Química Corporation, né, que é o nosso parceiro que fornece aí alginatos para a Vogler, que nós comercializamos aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho da agenda? Eu vou falar rapidamente um pouquinho da Vogler e da Química Corporation, que estão liderando aí esse projeto de inovação no segmento de panificação. Inovação, mas é algo que já acontece na Ásia já há bastante tempo. Alginato e panificação na Ásia, ele já é um mercado que já está bastante desenvolvido, mas a gente vai situar as duas empresas para que vocês entendam qual a razão da gente divulgar o alginato em panificação. Depois a gente fala de alginato como ingrediente multifuncional, aí nesse momento a gente vai falar um pouquinho de conceitos, do que é o alginato, de onde vem o alginato, um pouquinho da estrutura química, para a gente entender um pouquinho de aplicação e como aplicar e como escolher o alginato. E qual é a importância aí na panificação. Vamos fazer uma classificação, aí a gente já começa a falar de aplicação, que é o que todo mundo está aí ansioso para escutar, e no final a gente vai reservar um espaço, né, maior para apresentar estudos e cases e resultados, né, mostrando todos os benefícios possíveis, né, mas tem muito mais aí, com certeza, de aplicação de alginatos em panificação. Bom, falando das empresas líderes, aí a gente tem a Vogler, em parceria com a Química. A Vogler, vocês sabem, é uma empresa aí que está há 28 anos no mercado, distribuindo exclusivamente ingredientes para alimentos e bebidas, né? Esse é o nosso foco, alimentos e bebidas. A gente tem um modelo aqui de trabalho diferenciado, a gente tem uma equipe comercial de especialistas. Então, a gente não tem só o P&D, a gente tem o P&D que trabalha alinhado com esses especialistas e a gente trabalha aqui com uma característica assim, bastante ativa e bastante inovadora. Então, aqui é um movimento forte aí de todo o time. A gente sempre está atento, né, às inovações no mundo, e a gente tem um portfólio gigantesco. A gente sempre fala que a Vogler parece um supermercado, né? Então, o que a gente precisa para aplicar numa matriz alimentar, a gente tem aqui no nosso estoque, né? Então, esse é o nosso modelo, né? Um modelo de distribuição rápida, eficiente, uma capacidade logística invejável, né? E a gente, inclusive, já exporta aqui para a América Latina, né? E como a gente já comentou aqui na nossa abertura, nós temos uma certificação de qualidade e segurança alimentar, FSCC 22000, e lembrando também que a Vogler é uma das empresas de distribuição mais lembradas, 3 anos seguidos aí na Aditivos e Ingredientes, a Vogler é uma das empresas distribuidoras mais lembradas, né? Não tem como, né? A gente está em todo lugar. E aí, a Química Corporation, e eu vou agradecer ao executivo Carlos Taro, ele veio do Japão especialmente para acompanhar, né, esse nosso primeiro momento de webinar, e o Carlos Taro, ele está liderando esse projeto, ele
já morou aqui no Brasil, hoje mora no Japão, e ele está aqui no nosso pé, porque o Japão, a Ásia, é um mercado muito evoluído, né, em panificação com o uso de alginatos. A gente está muito atrasado, tá? Está muito atrasado, tem muita coisa bacana lá. Eu estive recentemente e pude conferir. É uma coisa bem bacana. A Química é uma empresa japonesa, então aí a gente já começa a perceber que a coisa é séria, né? E ela está no mercado desde 1941, trabalhando exclusivamente com alginatos e seus derivados. E aí, ou seja, desde 1941, a gente está falando com especialistas, né? Então, a Química, ela conhece muito bem de alginatos. Bom, aqui um pouquinho da localização, a sede está aqui no Japão, a gente também tem escritórios aqui na Europa e nos Estados Unidos, e aqui eu vou chamar atenção para a planta que a Química tem aqui no Chile, né? Mas por que no Chile? Para ficar perto do Brasil? Não, né? A costa chilena, ela é muito rica em algas. E aí o alginato, ele vem de algas, e é nessa região que a gente vai conseguir encontrar algas com alto teor de alginato. Então, é uma condição bastante estratégica e é um processamento muito bonito, viu? E baseado em sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho agora do que é o alginato. Alginato é um polissacarídeo, né? Que vem de algas. Bom, e aí? Qual é a grande vantagem? Primeiro, a gente está falando do ingrediente que não é alergênico. Nossa, isso já resolve um monte de problema da gente. Primeiro, a questão de dar uma segurança para os nossos consumidores. A gente não está entregando um produto que possa ter alguma reação indesejável, né, das pessoas que vão ingerir produtos que tenham alginatos e seus derivados. Um outro aspecto bacana é que não tem valor energético. Nutricionalmente, alginatos são considerados fibras, então cada vez que a gente usa um alginato numa formulação, a gente pensa aí em questões tecnológicas, mas na verdade a gente também está contribuindo para agregar um valor nutricional no produto. Estamos colocando produtos que têm um comportamento de fibra, né? Existem várias espécies, eu vou destacar duas aqui, a Lessania flavicans e a Macrocyste pirea, e aí eu vou pedir para vocês guardarem aqui duas letrinhas, tá? RAIG-G e RAIG-M, que são esses dois tipos de estruturas químicas que a gente encontra nos alginatos que vão caracterizar o tipo de gel, né, naqueles alginatos que formam gel, os tipos de gel e como o formulador, ele pode escolher para que caminho ele vai seguir. Então, guardem aí, né, o RAIG-G e o RAIG-M, vocês vão entender o que é isso daqui a pouquinho. Vou falar rapidamente sobre o processo, porque, novamente, a gente está falando de um produto de origem das algas, né? E o papel da química é processar essas algas, né? E fazer todo um trabalho de lavagem, extração, clarificação, filtração, e todo esse processo aqui é para que, no final, a gente tenha um produto padronizado, um produto com uma característica prevista para o consumidor, livre de odores, livre de partículas estranhas, porque o que a gente quer entregar é o alginato. A nossa matéria-prima é a alga, mas o que a gente quer entregar é o alginato padronizado e que sempre vai dar um resultado esperado pelo formulador, tá? E essa questão de segurança, lembrando, a Vogler, ela é certificada. Todos os ingredientes que a gente vende, a gente está entregando com alta segurança. Vamos lá. Agora, vocês anotaram o M e o G? É um nome meio feio, tá? Mas na verdade, são as duas estruturas básicas que a gente encontra no alginato, que é o ácido manurônico e o ácido glurônico, né?
Química vai ser um pouquinho importante para a gente entender como que a gente faz para escolher aí o melhor alginato. O ácido manurônico, ele tem aqui uma estrutura linear, tá? E o bolurônico, ele tem aqui uma estrutura que não é linear. Essa estrutura aqui, ela forma uma espécie de uns dentes aqui, uma cavidade, né? E lá na frente a gente vai falar de interação com cálcio, né? Então, quando a gente fala de ácido bolurônico, a gente vai ter uma interação mais forte, e aí a gente vai ter aqui uma cavidade mais reativa. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar como isso funciona. Bom, classificação dos alginatos. Da alga, a gente consegue 3 tipos, vamos dizer aí, de alginatos, né? A gente tem o ácido algínico, temos sais de alginato e temos alginato de propileno glicol. Eu não vou falar de ácido algínico, porque aplicações de ácido algínico são bem pontuais, e o ácido algínico, ele é um ingrediente que ele é insolúvel. Então, para a área food, aplicações são muito pontuais, e as mais interessantes são os sais e o alginato de propileno glicol. Vou lembrar para vocês, novamente, quando a gente falar dos sais, lembram do nome algin. E quando eu falar do alginato de propileno glicol, lembre do nome quimiloide. Vamos falar aqui, então, dos sais de alginato, né? E o sal de alginato mais utilizado na indústria de alimentos é o alginato de sódio, tá? Pode-se usar o de potássio, mas o alginato de sódio é o mais utilizado, né? A característica dos alginatos, assim como todos os hidrocoloides, em presença de água, conferir viscosidade, tá? Então, o alginato de sódio, né, também confere viscosidade. Uma característica dos sais de alginato, dessa nossa linha algin, é que eles reagem com cálcio. Reagem com cálcio formando géis extremamente estáveis. Esses géis são tão estáveis que eles não se rompem em tratamentos térmicos e em processos de congelamento e descongelamento e mesmo em presença de ácidos, né? Como que isso funciona? Aqui funciona o seguinte, né? As regiões, né, dos grupos, né, carregados negativamente da molécula, eles vão se ligar a um cátion, por exemplo, o cálcio, tá? Um cátion bivalente. Isso forma uma estrutura tão firme que a gente fala que parece aqui uma caixa de ovo. É uma estrutura, uma ligação tão forte que não tem rompimento, né? Em tratamentos térmicos, em processo de congelamento e descongelamento. Tenho certeza que vocês já estão pensando aí em algumas aplicações, né? Por causa dessas características. Como é que funciona o alginato em presença, o sais de alginato, ou ausência de cálcio? Em ausência de cálcio, eles conferem viscosidade, como eu já comentei com vocês, tá? Então, o alginato em solução, ele dá um fluxo liso e livre, tá? E é bacana porque é um fluxo liso, ele se liga à água sem promover uma característica sensorial de gomosidade indesejável. É um fluxo liso e um fluxo livre. Tá? A gente começa a combinar esses sais com cálcio, e aí ele começa a reagir, e aí essa viscosidade vai aumentando, vai formando um gel, esse fluxo começa a ficar curto, até que essa cadeia fica tão cruzada e tão gelificada, lembra daquela estrutura da caixa de ovo? Que aí eu já tenho o gel, né? Já tenho o gel. Ou seja, o formulador, ele pode trabalhar com sais de alginato da forma que ele quiser, em presença e em ausência de cálcio. Em ausência, eu tenho viscosidade, e em presença de cálcio, dependendo da quantidade, eu vou aumentando essa viscosidade
até a formação de um gel. Voltando àquele M e aquele G que a gente falou no início. Quando eu falo de um predomínio de um ácido manurônico, que é aquele M, eu vou formar um gel suave e elástico. Quando eu tenho predomínio daquele G, que é o ácido hialurônico, eu vou ter um gel firme e quebradiço. Qual que é o melhor? Depende da aplicação, né? Às vezes, o formulador acha que um gel mais firme, estou ganhando, né? Não, às vezes não. A gente tem que pensar, né? O que sensorialmente eu vou entregar para um produto. A gente tem que pensar no processo, né? Então, todas essas considerações têm que ser feitas na hora que a gente vai decidir na escolha do alginato correto para cada aplicação. Bom, estamos falando de sais de alginato novamente, voltando, a gente está falando na capacidade de se ligar a cálcio e formar géis firmes com características aí distintas, dependendo da predominância dos tipos M ou G. Bom, vamos já antecipar um pouquinho, falar de aplicações. Por causa dessa alta estabilidade, né, a temperatura, a gente aqui já está lembrando, aqui, olha, uma tortinha frita, um produto que vá a forneamento. Então, esses nossos sais de alginato da linha Algin, eles são muito aplicáveis para produtos que são submetidos a tratamento térmico. Então, vamos lembrar, eles se ligam bastante à água. Fortemente e submetidos a tratamento térmico, a água fica presa ao alginato. Então, isso é bastante interessante, não só para prender o produto dentro, né, que está em tratamento térmico, mas imagina numa fritura, né, um recheio sendo liberado para o óleo. Então, a gente, além de estar perdendo o recheio, a gente está contaminando esse óleo. E aí a gente está até reduzindo aí ciclos de fritura. Então, aplicação bem interessante. Então, novamente, cabe ao formulador decidir, né? Eu quero viscosidade, eu quero um gel elástico, que eu quero um gel bastante rígido. Então, novamente, sais de alginato, aplicação, né, que é premium, que é esperada para esse tipo de produtos, seria conferir viscosidade a frio, tá? E a capacidade de se combinar com cálcio e formar géis com extrema estabilidade térmica, inclusive em meios ácidos. Vou mostrar aqui algum exemplo de aplicação, tá? Vou mostrar aqui um exemplo de aplicação em recheio forneável. Aqui uma formulação orientativa, tá? De um recheio forneável base fruta, tá? Então, a gente está falando aqui de um meio ácido, né? E aqui é uma aplicação que tem 0,6% do alginato de sódio, Algin, aqui do nosso portfólio. E olha o que acontece com o meu controle, né? Quando a gente submete a alta temperatura de forno, né? 180 graus Celsius. O meu controle, ele se espalha, esse meu controle não tem alginato, apenas amido, e quando eu aplico alginato, olha o que acontece, né? Não existe um espalhamento. Isso é bem bacana, é bem interessante quando a gente pode até pensar em produzir produtos que você leva ao forneamento já com o recheio, né? Incluso nesse produto, e eu não preciso ter uma etapa aí adicional de fabricação. Pensando em estabilidade térmica, não dá para a gente deixar de pensar em massas, né? Toda massa, gente, massa seca, massa fresca, com ou sem recheio, todas elas são submetidas, né, a um cozimento, né? E o que a gente espera após esse cozimento? A gente espera que o produto tenha um formato definido, né? Que o produto fique bonito. A gente não só come porque o produto é gostoso, a gente come também porque a apresentação tem que ser bonita. Então, quando a gente aplica
alginato, né, em massas, o que que a gente tem? A gente tem um formato mais definido, a gente não tem migração da massa nem do recheio aqui para essa água de cozimento, e a gente tem muito mais, né? Como o alginato tem essa capacidade alta, né, de se ligar à água, a gente vai ter aqui nessa massa uma melhor maquinabilidade. Mais para frente eu vou mostrar alguns estudos e algumas fotos mostrando como é melhor essa maquinabilidade. Eu vou ter uma massa mais elástica, eu consigo trabalhar melhor essa massa, tá? E essa massa com alta estabilidade térmica, eu não vou ter só um benefício no meu processo, eu vou ter um benefício no meu consumidor, que vai estar fazendo esse cozimento, e eu vou ter uma massa aqui com formato definido e sem recheio saindo para a água. Não é isso que a gente quer, tá? E o alginato, por causa dessa alta capacidade aí de se ligar à água, a gente aí pode até pensar em reduzir ovos da formulação, tá? Então, aí, a gente não está falando em massa hoje, mas não tem como a gente não mostrar esses benefícios em aplicação de massa. Então, aí, resumindo, né, quando a gente fala de sais de alginato, da nossa linha Algin, a gente está falando de alta capacidade de se ligar à água, a gente está falando de a possibilidade de reagir com cálcio e formar géis extremamente estáveis a alta temperatura, a gente está falando de estabilidade térmica, aplicação em produtos que precisam de uma estabilidade térmica, sejam na essência, né, no processo de fabricação, seja lá no consumidor que vai estar consumindo esse produto que tenha alginato, tá? Isso é um resumo aí da nossa linha Algin. Vou passar aqui para a nossa linha quimiloide, que é o alginato de propileno glicol. Aqui eu continuo falando de alginato, mas um alginato que tem uma estabilidade extrema em baixo pH e que em presença de cálcio até ocorre um aumento de viscosidade, mas a gente não vai ter uma gelificação. Isso é bom? Isso é bom. Porque em alguns ingredientes, a gente pode, em algumas formulações, a gente pode ter a presença de cálcio, e imagine o cálcio se ligando ao alginato. O que que acontece? Eu não vou disponibilizar esse alginato para estar exercendo a função dele nessa formulação, tá? Além disso, o alginato de propileno glicol, ele tem outras propriedades. Ele é um emulsificante, é um estabilizante de espumas, tem alta tolerância também a baixo pH e altas concentrações de cálcio. Então, o alginato de propileno glicol, da nossa linha quimiloide, é um produto que a gente selecionou, é um produto que o mercado asiático já elegeu como o melhor ingrediente, que pode ser usado isolado ou em combinação com sais de alginato para ser utilizado em panificação. Bom, vamos lá. Essa parte química, essa parte estrutural, eu passei bastante rápido, estou tentando ser didática, porque temos um tempo curto, mas no final, por favor, podem, né, vamos ter o tempo para fazer as perguntas. Eu achei melhor apresentar aqui alguns exemplos de aplicação reais, estudos. O técnico gosta de números, né? E eu acho que é bem bacana, né, a gente mostrar esses números para que vocês entendam qual é a extensão desses benefícios. Vamos relembrar um pouquinho de etapas de panificação. Eu sei que eu estou do outro lado aí com um monte de gente que é especialista, que eu vou resumir, tá? Primeira coisa, a gente vai preparar a massa, tá? Então, nessa primeira etapa, a gente tem uma interação do glúten com amido e água, produzindo uma massa viscoelástica, ou seja, a gente está formando a rede de glúten, e aqui nessa etapa, a gente está falando de água, interação de água, tá? Interação de água com esses ingredientes, né?
que são utilizados em panificação e formação de rede de glúten. Então, a palavra-chave é água. Depois, a gente tem aqui o processo de fermentação. Nessa etapa, a gente vai ter um aumento do volume dessa massa, tá? E aqui existe a produção do gás de dióxido de carbono, que ele deve ficar preso por essa rede de glúten. É isso que a gente espera. Então, aqui, primeira interação com água, formação de rede, e essa rede ser suficiente para prender esse gás que é produzido no processo de fermentação. E aí, a etapa de forneamento, onde essa rede de glúten e amido, elas passam aqui por uma gelatinização, é uma estabilização dessa rede. Essa água evapora, e parte desse vapor de água, ele fica retido pela rede de glúten, causando aqui o aumento de volume. É o que a gente chama aí do fenômeno de salto de forno. Nessa etapa, o que eu quero? Eu quero que esse vapor de água fique retido, né? Para que a gente tenha aí uma produção de volume bem bacana aí do nosso produto de panificação. Resumindo, ponto crítico no processo de panificação é o balanço hídrico e a qualidade da rede de glúten, tá? E isso nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, a gente às vezes está aí sujeito à qualidade de farinha, enfim, né? Então, isso são pontos críticos que a gente pode, aí, utilizando a nossa linha quimiloide, que é o alginato de propilenoglicol, ajudar a padronizar todas essas etapas e ainda promover alguns ganhos. Alguns não, muitos. Tá? Mecanismo, vamos voltar, tá? Alginatos se ligam à água, tá? Se ligam à água, novamente, vamos lembrar, essa ligação à água, ela é bastante forte, e aí a gente está falando dessa água ficar presa, mesmo em processo de alta temperatura. Qual que é esse benefício para a panificação? Opa, já comecei a achar interessante. Bom, primeiro que eu aumento a retenção de água, tá? Então, essa água, ela tá presente nesse produto desde do preparo da massa até o forneamento, que essa água, ela está ligada, tá? Quando a gente liga essa água, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está fortalecendo a rede de glúten, tá? Fortalecendo como? Colocando alginato e mais água, tá? E fortalecendo essa rede de glúten, a gente está prevendo uma massa mais resistente, tá? E mais flexível aos aumentos de volume no processo de fermentação e no forno, no salto de forno. Porque o que a gente não quer é que esse gás produzido, esse vapor de água produzido, eles saiam do nosso produto. A gente quer que eles fiquem. A gente quer um volume aí previsto, a gente prevê tudo isso. E o alginato, ele entra para ajudar, para fortalecer essa rede. Por quê? Porque ele se liga fortemente à água. Quando a gente tem um produto onde a gente tem mais água, uma água ligada, uma maior quantidade, a gente vai ter um produto que a gente fala que tem uma maior percepção de frescor, ou seja, é um produto com mais água, é um produto mais fresco, um produto mais úmido. Eu vou mostrar alguns resultados de estudo, onde isso aqui eu vou mostrar com mais detalhes. Mas também, quando eu consigo ligar mais água, o que a gente espera? Mais elasticidade. E um produto que, com mais água, um produto mais elástico, é um produto que tem uma maior resiliência, que a gente chama aí de uma melhor memória. Vou mostrar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. E olha, um teste feito no Japão, né? Esse é um teste feito no Japão, onde eu tenho um controle, e aí eu coloco 0,1% aqui do nosso alginato quimiloide sobre a farinha, e depois 0,1% do nosso alginato quimiloide e mais água. O alginato gosta de água, tá? E essa água fica presa. Bom, aqui é o meu controle.
Só adicionando o alginato, aqui é um gráfico onde eu mostro aqui o aumento de textura ou de maciez, tá? Então, aqui subindo, tenho maior maciez. Aqui, nesse primeiro, comparando o controle com o alginato, só colocando alginato, sem colocar mais água, eu tenho uma melhoria de maciez. Por que será? A gente entende que o alginato, né, comparativamente com esse controle, ele impediu, né, que a água dessa formulação saísse desse produto durante o processo de folheamento. Então, aqui eu tenho um produto mais macio. Nessa segunda parte do gráfico, aqui eu tenho o controle, eu tenho o alginato quimiloide a 0,1% e 3% a mais de água. E aqui eu tenho uma melhoria ainda maior, eu tenho um maior ganho em maciez, tá? Então, o que isso mostra? Isso aqui está comprovando que a presença de alginato aqui no produto, a gente consegue melhorar a maciez do produto, tá? Aqui a gente teve um ganho aqui de 17% nessa escala aqui, né? Nessa diminuição de maciez. Então, a gente já entende. Ah, eu quero um produto mais macio. Temos alternativa, que é o alginato, tá? Segundo teste, memória, tá? Isso aqui também é um teste aqui do Japão. Memória, e aqueles mesmos parâmetros, um controle, o alginato e alginato mais água. Aqui é alginato mais água. Aqui, imprimindo uma força sobre esse pão de forma aqui, e depois liberando essa força, né, foi medido aqui a taxa de recuperação, quanto esse pão voltava ao volume inicial. O alginato, aqui, algin, a gente teve uma recuperação de 96%, contra 75% do controle. Bom, qual o benefício disso? Tá? Vamos pensar aqui na cadeia logística de distribuição de pães, especificamente de pão de forma, que tem muita perda. O consumidor, ele aperta esse pão, o consumidor brasileiro gosta, né, de pegar nas frutas, nos pães, nos bolos, de apertar. Então, toda essa cadeia logística saindo na fábrica, né, o empilhamento, coloca na gôndola, tira da gôndola, põe no carrinho, o consumidor aperta, vai para casa, está na embalagem, junto com outros produtos, esses pães se quebram, né? Então, tem uma perda na cadeia logística que é natural. O pão é um produto sensível a tudo isso. E a gente propõe aí o alginato, não só para conferir maciez, como a gente viu no slide anterior, mas também para a gente melhorar essa cadeia logística, para a gente reduzir essas perdas. E esse ensaio aqui também foi feito no Brasil, vou mostrar para vocês. Ele aí é um indicador, a gente não consegue medir, né, qual é esse benefício. Novamente, no mercado asiático, é comum o uso do alginato, né, prevendo essa questão da cadeia logística, e aí a gente tem esse benefício aí, que a gente chama de memória, resiliência, que está ligado aí à questão de perda e cadeia logística. Aqui é uma tabela grande de vários testes que foram feitos no Chile, não só em pão de forma, isso aqui é o resultado de pão de forma, mas também foram reproduzidos em pães regionais, que é um pão de marraqueta e um pão de frica, que é um pão aí que tem lá no mercado chileno, tá? Bom, em resumo, né, foi feito testes em pão de forma, em esses dois tipos de pães, né, uma grande indústria de panificação, e os grandes benefícios foram um pão com melhor cor e melhor formato, lembra daquela questão de você dar uma maior resistência à rede de glúten e prender esse vapor de água. Então, a gente prevê um melhor formato, né, mais ou um pão menos quebradiço no corte. Isso é uma aplicação clássica no Japão. Em pão de hot dog, em pães que a gente precisa
mais definido e mais liso, né? Tudo porque hoje está ali se ligando à água, mudando aí, ajudando a melhorar toda a estrutura desse pão, tá? O controle de volume, lembrando, né, que ele vai pôr de água durante a fermentação e forneamento, um pão mais consistente ao morder, uma melhor manipulação, a gente vai ver aí umas fotos depois, né? Uma melhor mastigabilidade, tá? Um produto com maior consistência e uma massa com maior elasticidade. Isso é tudo de bom para quem está lá na padaria, né? Manipulando a tua massa. E resultados do Brasil, vamos falar em rendimento. Isso tudo que as indústrias querem, né? Todo mundo quer um pão gostoso, macio, que seja um pão com bastante estabilidade na logística, mas a gente quer falar, tem que falar do bolso, né? Vamos falar aqui de rendimento. Isso aqui é um trabalho que a gente fez, né? Um pão controle, que é esse primeiro, 0,2% de alginato e mais 3% de água, só que eu fui mais além. 0,2% de alginato e 5% a mais de água, 0,2% de alginato e mais 10% de água, tá? Num pão de forno, tá? Essa foi a resposta dessa máquina. Nós não fomos mais além, mas eu ainda acho que vou tentar colocar mais água, porque a maceira aceitou essa quantidade de água. A massa ficou bem bacana, com uma elasticidade espetacular. Vamos ver o que aconteceu. Eu tenho aqui o padrão, e aqui quando eu coloquei mais 3% de água, eu tive, em média, quase 2,5% de aumento de rendimento. Com 5% de água, eu tive 6,8% de ganho de rendimento, e 10% de água, 8% de rendimento. Olha só, gente, só colocamos um micronutriente aí, uma quantidade pequena de alginato, um monte de água, e a gente teve 8% de rendimento. Isso é espetacular, né? E vocês podem perceber aqui pelas fotos, né? Não dá para vocês degustarem esse pão, infelizmente, mas pelas fotos aqui vocês podem perceber que o pão continuou um pão normal, né? Com um crescimento bacana, né? Não teve nenhum problema na maceira. Alguém deve perguntar a questão microbiológica. Não houve alteração aqui no shelf life microbiológico. Todos se comportaram nessa base da mesma forma. Aqui, mais um exemplo de aplicação. Estou falando em pão de forma porque é um produto que é vendido fatiado, é um produto que é bastante sensível, tá? Isso a gente pode explorar para outros pães. Aqui é um exemplo do Brasil. Foi um trabalho que a gente fez no IDPC, do Instituto de Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria. Aqui é um resumo, um trabalho extenso que a gente fez com várias medidas. E aí, a gente estava no início do trabalho, a gente fez 0,2% de alginato e 3% de água. E aqui, olha aqui os gráficos, gente, de firmeza. A gente teve um aumento, uma melhoria significativa de firmeza desses pães. Uma maior elasticidade aqui, olha o padrão e os dois testes que a gente fez, olha o ganho de elasticidade dessa massa. E uma maior resiliência. Olha o ganho da resiliência. E tudo aqui, né, estatisticamente aqui, né, comprovado, né, a 5% de nível de significância. E o que a gente conseguiu medir, tá aqui, tá? E nesse resultado, o mesmo shelf life microbiológico do padrão e das amostras, onde a gente colocou o alginato quimioide, tá? E outras observações, um pão com miolo mais claro, um miolo mais consistente, um miolo que esfarelava menos, isso a gente não conseguiu medir, mas os técnicos ficaram surpresos que no corte era um pão que cortava melhor, esfarelava menos. E os produtos com alginato, né, nessa matriz aqui, nessa formulação, a gente teve aí um rendimento aí de 4,3%, tá? E nesse balanço a gente percebeu que o produto tinha mais água, tá? E o mesmo shelf life microbiológico, né?
Isso que é bem bacana. Vamos lá. A gente já está falando umas palavras-chave aí, né? A gente tem ganho sensorial, a gente tem ganho em processo, que eu vou mostrar, e tem melhoria em rendimento. Olha aqui a foto de maquinabilidade, gente. Aqui é uma foto que a gente tem, aqui é a alginato, aqui é o controle, tá? Sem alginato. Duas fotos aqui na maceira. E essas duas fotos aqui é com alginato e mais água, né? Olha aqui a diferença, né? Como essa massa fica mais pegajosa, gruda mais. E o uso do alginato é que a gente tem mais água. Então, a gente tem um produto, né, mais solto. Dá para ver aqui, gente, né, a melhor maquinabilidade, uma menor adesão da massa, uma menor perda, uma facilidade de limpeza. Então, aqui a gente já está vendo aqui um outro ganho, né, de processo. Aqui eu não apresentei os números, mas nesse teste a gente também teve uma redução aqui de tempo de processamento, né? Aquele ponto de véu, ele foi obtido mais rapidamente, né? Nesse teste que a gente fez, e a gente nem mediu isso nos outros testes, mas aqui, nesse teste específico, foi medido em um tempo aqui de processo menor. E eu vou passar algumas fotos de aplicações do Chile, do Japão, né, de produtos de mercado e produtos e testes feitos aí em algumas indústrias de panificação. Aqui é um teste, olha, aqui com alginato e sem alginato. Você lembra que eu falei de uma melhor estrutura de rede de glúten, e aí a gente consegue prender o vapor de água? Então, aqui é interessante esse pão com passas aqui, é o nosso panetone, né? Dá para a gente esperar um produto com um formato mais homogêneo, independente de você colocar uma inclusão, né? Então, aquele panetone, né, que vai crescer todo para a direita, para a esquerda, né? Que talvez ele vai ser vendido ou vai ser com um preço menor, ou ele sai fora do padrão. Com o uso do alginato, aqui é esperado que a gente tenha uma produção e produtos com formato mais definidos e produtos mais padronizados. Nós fizemos aqui um teste, eu estou sem as fotos, com pão de queijo, eles ficaram lindos, todos perfeitos, iguais, né? E aí, que também é uma outra aplicação que a gente pode ter aí com os alginatos. Aqui, pão gluten free, tá? Aqui é um teste que foi feito aqui no Japão, com só farinha de arroz. Quando a gente fala de pão gluten free, a gente fala de imitar o glúten, né? Precisa colocar alguma coisa que imita o glúten. E aí, em princípio, todos os hidrocoloides se ligam à água e poderiam fazer esse papel. Mas lembra, o alginato, ele se liga fortemente à água. Então, o que eu coloco na minha formulação, né, a quantidade de água equilibrada para ele se ligar, após o forneamento, ele está lá. Ele vai imitar essa rede de glúten. Vou mostrar aqui, né, é um pão com farinha de arroz, aqui sem alginato e aqui com alginato. Vocês conseguem perceber aqui uma superfície mais lisa? E aqui do lado esquerdo a gente tem um abaulamento. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui, olha, a gente tem aqui uma imitação da rede de glúten, né? Esses gases, né, eles foram presos e a gente consegue um produto mais uniforme. Aqui, ó, uma foto aqui do corte. Olha aqui esse abaulamento sem o alginato. E aqui com o alginato. Sem falar que, quando a gente fala de farinha de arroz, né, a questão do frescor, da percepção, né, de maciez, de frescor, a gente consegue aqui com o uso de alginato, né, e mais água. Olha aqui como a gente tem um produto com uma superfície bonita, né, e bastante homogêneo. Essa foto aqui pequena é um teste de amassamento, tá? Então, é o pão sem alginato após o amassamento, e aqui o pão com alginato. Então, em pão gluten free, eu acho bem bacana, em produtos gluten free,
Porque além de todos aqueles benefícios que a gente já mencionou aqui, né, de uma superfície mais homogênea, de uma resistência aqui ao amassamento, a questão da logística, né, a gente consegue imitar bem aí a rede de glúten, né? Ele serve aí para dar frescor, imitar a rede de glúten, e ele não só vai imitar essa rede de glúten, mas vai dar todos os benefícios que a gente está falando aqui, do alginato, da nossa linha aqui, Miloide. Aqui, bom, aqui tem bastante foto, eu não vou falar, não vou mostrar números, mas aqui eu vou mostrar que a gente tem um produto com uma superfície mais homogênea, mais bem definida. Olha aqui o pão de hot dog, gente. Além dele ter uma superfície aqui melhor, mais definida, olha aqui como sem alginato, né? Tá menos definido. A gente tem um corte melhor, sem migalhas, né? Um produto que não amassa. E aqui eu vou lembrar, falando de hot dog, vamos lembrar um pouquinho de pão de hambúrguer, de cadeia de frio, né? O mercado de lojas de conveniência no Brasil está crescendo muito, né? No mercado norte-americano, no mercado asiático, isso é muito desenvolvido, e produtos que estão na cadeia de frio, eles sofrem ressecamento, né? Então, geladeira, tudo que um pão não quer, né? Tem um ressecamento. E a gente tem que o alginato, né, em produtos submetidos à cadeia de frio, ele tem um maior frescor, tá? Ele tem um shelf life sensorial mais longo, uma água presa, um produto mais fresco. Aqui eu queria mostrar, isso aqui é um produto frito, vamos chamar isso aqui é um sonho. Então, aqui tem duas coisas bacanas, olha, um produto menos enrugado, e tem uma coisa aqui, gente, pensando em saudabilidade, produtos submetidos à fritura, eles absorvem mais ou menos, então, novamente, alimento não é uma ciência tão exata, mais ou menos 20% menos óleo após essa fritura, tá? Então, a gente tem aqui esse exemplo, que eu acho bem legal, além de todos os benefícios, absorção menor de óleo. Aqui também é um produto frito, olha aqui como com alginato, a gente tem, assim, uma adesão, tá muito na moda, né, colocar aí cobertura e pães, olha isso aqui, né, a cobertura, adere mais nessa cobertura, esse açúcar aqui de confeiteiro, e esse produto frito aqui, nesse caso, é um produto frito, ele teve também uma redução aqui de cerca de 20% da absorção do óleo, tá? E aqui é mais um exemplo, né, olha aqui, ó, um formato não tão bacana, e olha que formato bem definido, né? Então, o alginato, ele tem isso aqui, são produtos, são fatos aqui, que a gente tem aqui na nossa biblioteca. Bom, comentários finais, né? A gente teve aí, eu não sei quanto tempo falei, uns 40 minutos? Por aí, não sei. Mas eu vou tentar reunir nessa tela os benefícios aqui para empanificação. Primeiro benefício sensorial, a gente tem um produto mais macio, de melhor aparência, um produto mais resistente. Resistente, aqui eu posso até colocar esse benefício na questão de custo, enfim. Um produto de melhor aparência, mais homogêneo, e aí com a possibilidade da gente aplicar em produtos com uma farinha mais fraca, com menos glúten, indo até produtos gluten-free. Quando a gente fala em produção, lembra daquela foto? Gente, uma melhor maquinabilidade, uma massa mais elástica, uma redução de perdas na produção por adesão nessa máquina. A gente fala de maior rendimento, tanto por causa da formulação, que eu vou falar aqui, mas o maior rendimento que tem menor perda em processo. E um menor tempo em processo, tá? Na máquina, né, a gente tem um tempo menor para trabalhar essa máquina até ter essa formação aí daquele véu, aquele ponto de véu. Custo, eu vou adicionar mais água, gente. Eu não quero adicionar mais água, eu posso, vamos fazer um balanço, não precisa adicionar mais água. Reduz os ingredientes sólidos da formulação.
Eu estou colocando menos farinha, se eu quiser, ou eu estou reduzindo os sólidos totais nessa formulação. Quando eu falo de reduzir os sólidos totais, eu estou reduzindo farinha, eu estou reduzindo glúten, eu estou tendo ganho, eu estou melhorando o custo da minha formulação. Cadeia de distribuição. Isso daqui, gente, é um problema para as indústrias. Não só a questão da perda, mas gerenciar essas perdas e isso voltar para a fábrica. Além também do consumidor. O consumidor vai ficar mais feliz, né? Mais satisfeito de ter um pão que não está amassado. É muito chato, né? Às vezes você, né, quer economizar sacolinha, a gente está falando de sustentabilidade, coloca tudo na mesma sacola, quando chega em casa, esse pão está amassado, esse pão está quebrado. Eu acho muito bacana isso daqui, tá? A gente não consegue medir, né, isso daqui, mas com certeza, em alguns mercados, a decisão é apenas para redução de perdas, mas tem aí todos esses ganhos. E aqui eu não coloquei a questão aqui, olha, está aqui, maior maciez e redução de ressecamento na gôndola refrigerada. A gente consegue aí estender aí o shelf life na gôndola refrigerada por ter um produto mais fresco. Gente, eu não sei se isso é em resumo, tem muita coisa aqui dos alginatos em panificação, vários benefícios, né? Eu vou agradecer, e eu acho que a minha contribuição agora é para a gente voltar aí às perguntas, tá? E vou interromper aqui. Tudo bem, pessoal? Que aula, hein? Olha, a gente tem uma... Eu, assim, adorei a participação de vocês no chat. Ana, muito obrigada. Eu não podia falar enquanto ela falava, mas eu tava só assim, né? Porque, primeira coisa, muito obrigada. Que apresentação super didática sobre alginato. Que legal. É um ingrediente cheio de peculiaridades, às vezes um pouquinho complexo de utilizar, mas você colocou isso de uma forma muito, muito simples. Foi muito bom, cheio de exemplos, assim, que foram até respondendo as perguntas que as pessoas foram colocando. Bom, foi bem legal. A gente tem bastante pessoas que fizeram perguntas e eu vou começar. Eu me animo com esse ingrediente. Às vezes eu até perguntando, viu, gente? Eu fico tentando... Eu até sei as perguntas, porque eu também sou técnica, sou formuladora, e eu vou perguntando antes, né? Sim. Que bacana. A gente tem muita gente participando, eu queria agradecer a todos vocês. Se tiverem ainda perguntas, podem ir colocando no chat, que a gente vai responder todas as perguntas agora. Então, vamos começar com a pergunta da Maila Correia, que é de Campinas. Ela perguntou se é possível o alginato se ligar à água e reduzir a perda por evaporação durante a cocção em forno. Acho que você tratou isso durante essa é a alginato, ideia, né? essa é a ideia. O interessante, Maila, é assim, você fazer um balanço bacana, entender o teu balanço da quantidade de alginato e a quantidade de água. Eu não sei se você viu, a gente fez um teste aqui com pão integral, a gente foi até mais 10% de água. Então, assim, respeita a tua matriz, se tiver bem balanceado, ele vai se ligar à água e durante a cocção no forno, você vai reduzir a tua perda por evaporação. Esse vapor vai ficar preso. Muito bom. A gente tem o Wagner Abreu. Teve, assim, quando você trouxe os recheios forneáveis, eu até anotei uma pergunta para lhe fazer, mas eu vou primeiro fazer da plateia, os nossos queridos espectadores. O Wagner Abreu fez uma pergunta se um recheio forneável, se ele pode possuir um Brix baixo nesse recheio. Perfeito. E boa se ele pergunta, só colocando Wagner. alginato, ele já fica forneável. Boa pergunta, Wagner. O alginato, ele forma esse gel independente de sólidos, tá? Então, uma aplicação bem bacana em gastronomia molecular, que você só pinga o alginato numa solução de cálcio e ele forma um gel resistente. Então, diferente de outros hidrocoloides, que são dependentes de um Brix, são hidrocoloides bacanas também, o alginato, ele vai formar um gel, ele vai formar um recheio forneável bacana, independente do Brix. É claro que, né, você não vai fazer uma água, né, você vai fazer uma esfera, né, mas tem gastronomia molecular, tem umas esferas com suco dentro, incluso, né, e que são extremamente resistentes à temperatura. Mesmo com Brix bastante baixo. Mesmo com Brix bastante baixo. Tá.
A Graciele fez perguntas a respeito do pão sem glúten. Eu entendo que a apresentação já cobriu isso, né? Certo. Ela perguntou se a questão do miolo que se desloca da casca, se o alginato poderia resolver essa questão de estrutura. Boa pergunta. Sim, sim. Ele vai fazer esse papel de homogeneidade, ele vai se ligar à água, primeiro porque ele se liga à água, né? Então, ele consegue evitar essa separação. E segundo, por aquela questão de formar aquela rede que vai prender o vapor de água, então, esse deslocamento, ele não vai ocorrer ou vai ser minimizado. A gente tem uma pergunta, tem duas perguntas a respeito de valor e de viabilidade econômica, e daí eu já recebi aqui uma informação que é para eu divulgar o e-mail do senhor gerente dessa aplicação, que é o senhor Daniel Zoya. Então, quem quiser saber sobre valores, custo em uso, pedir especificação, pedir cotação, pode mandar um e-mail para o daniel.zoya, Z-O-I-A, então, Daniel normal.zoya, Z-O-I-A, @vogler.com.br. O telefone dele é 11 4393 4400. Peçam, então, pelo Daniel Zoya. Então, todas as perguntas a respeito de custo e custo em uso também vão ser respondidas pelo senhor Daniel Zoya, que está na sala nos assistindo, mas que não participa do webinar no momento. A gente sabe, Aline, a questão do custo, você vai ter que medir o custo na tua formulação. Tá? Mas os grandes benefícios em toda a cadeia, tá? Em processo, toda a cadeia, tá? Em formulação, tem que trabalhar, tem que colocar mais água, né? Vamos colocar mais água, né? Primeira coisa, ou reduzir os sólidos dessa formulação. Você tem um espaço grande, né? A gente fala, né? Você tem um espaço grande para reduzir o custo da tua formulação e para ter benefícios em toda a cadeia. Nós, formuladores, a gente precisa pensar, tá? Não só na formulação, processo, cadeia, consumidor. Eu até vou lhe dizer que acho que é um grande exercício que os visionários podem fazer, que é entender o custo de processo e como os ingredientes podem vir a ajudar a reduzir esse custo de processo. Claro, claro. Às vezes a gente até pode diminuir o impacto de redução de custo da formulação, manter a formulação atrativa, gostosa, entregando muito valor para o consumidor, mas reduzindo o custo de processo. Exatamente. Que às vezes a gente tem o custo de formulação, ele é mais fácil da gente ter, né? É mais fácil, é matemático. O comprador fala, não, isso aqui não. Mas o custo, a redução, os benefícios são gerais. Sim. Mas com certeza, temos aí um benefício na sua formulação. Tá ótimo. Eu vou fazer, já que a gente estava falando hoje sobre recheio, eu acabei esquecendo de fazer a minha pergunta. Esse benefício de tornar o recheio forneável, ele seria possível também no recheio salgado? Sim, porque o alginato, ele age, gente, independente do pH do meio, tá? Ele age independente, enfim, Brix não é um fator limitante, como a gente falou. Então, o sal também, ele não vai inibir o alginato. Então, as possibilidades, inclusive é usado em cárnicos, né? Sim. Alginato tem um uso já clássico, né? Em cárnicos, né? Para você, enfim, fazer aglomeração dessas proteínas, porque ele também, né, tem essa ligação. Então, não tem nenhum produto para recheios salgados. Sim, eu falei para você porque eu vejo que está aumentando o consumo de produtos de origem mexicana, né? Um deles, burritos, e recentemente eu comprei um burritos no mercado, já pronto, e ele explode no aquecimento no micro-ondas. E daí eu fiquei pensando se o alginato poderia reduzir um pouquinho essa explosão. Ele vai reduzir essa explosão, se não eliminar, tá? Olha que interessante. Vai reduzir. Muito legal. Bom, o que mais? A gente tem uma pergunta muito legal. A Temis é do Senai de Ceará. Entre outras coisas, ela se apresentou, mas o Senai de Ceará tem uma parte de panificação super forte, né? Tem uma super panificadora lá e a Temis é professora pesquisadora lá. E ela fez várias perguntas, uma delas achei bem interessante. Será que o alginato poderia reduzir a quebra em torradas produzidas industrialmente? Obrigada aí, Temis, pela pergunta. É bem interessante a tua pergunta, porque quando a gente pensa em alginato, a gente pensa em produtos que tenham água no final, né? Mas uma torrada, o que acontece? Ela vai ter uma água no princípio e depois ela passa para um forneamento, onde ela vai ficar com uma umidade baixa.
Então, como o alginato está presente, é previsto que ele reduza essa quebra sim, tá? Muito interessante. É previsto. Continuando com outra pergunta da Temis, ela disse que percebe-se que o alginato evita um defeito denominado cintura. Isso é verdade? Isso é verdade. É do alginato e essa diminuição? Isso é verdade. Ele reduz. Eu tinha uma outra foto, que a gente tinha tantas fotos, mas que a gente tinha até uma foto que um produto sem alginato com aquela cinturinha, né? A gente só quer a cintura na gente, né? Não no pão, né? Mas ele reduz sim. Tá. A gente tem a nossa querida aluna Elisângela Bax falando lá do Paraná, e ela fez uma pergunta. Para fazer a aplicação do alginato em um recheio forneável, a gente precisa retirar a goma xantana da formulação? E será que o alginato proporciona uma melhor estabilidade do que a goma xantana? Oi, Elisângela. Excelente pergunta. Numa formulação que vá para forneamento, o alginato, a goma xantana, não retire a goma xantana da tua formulação, ela vai deixar o teu gel mais elástico, tá? Então, é interessante combinar, ou com amido ou com goma xantana, para dar uma característica de elasticidade. Quem vai dar a resistência é o alginato, no forneamento. Amido e goma xantana entram como ingredientes interessantes para modificar, para modular essa questão sensorial, né? Deixar um produto mais elástico, mais espalhado, né? É isso. Uma pergunta que foi da Érica, também nossa querida aluna, e que também foi compartilhada por várias pessoas, que várias disseram. Eu quero a pergunta da Érica. Como o alginato é declarado na lista de ingredientes? O alginato, ele está aprovado, né, no Brasil, no mundo, é um ingrediente seguro, e ele é previsto na legislação como estabilizante, né, como estabilizante. Tá, muito legal. Vamos ver aqui, o que mais? Rafaela Campelo perguntou o seguinte, para aplicações em biscoitos e pães com redução de açúcar, o alginato pode ajudar na estrutura desses produtos? Ai, que pergunta bacana, Rafaela. Tema do momento, né? É o tema do momento. Pouco tempo, a gente até pode pensar no alginato como ingrediente para redução de açúcar, né? Você viu quanta quantidade de água que a gente consegue colocar dentro de uma formulação? Sim. Então, essa água presa, na verdade, ela está ocupando um volume na tua formulação. E aí permite que você reduza o açúcar. Então, ele entra como ingrediente tecnológico, tanto para beneficiar a questão da textura em produtos com redução de açúcar, como também, não totalmente, mas entrar como um ingrediente que vai, de alguma forma, por colocar mais água no teu produto e ocupar um volume, reduzir o açúcar da tua formulação. Deixa eu ver que temos mais uma pergunta aqui da Larissa, já falando de produtos. Esse aqui é um produto de vocês? A Larissa, o M602. Isso, sim, então a Larissa Gaudi, que acredito que já seja cliente da Vogler, ela disse o seguinte, que ela tem uma aplicação de pães sem glúten, recebeu uma amostra do alginato M602, que é um dos produtos que a Vogler vende, e ela não teve um bom resultado, né, em textura e maciez. Será que essa é a amostra ideal? O que você acha? Eu acho que não, ele é ideal. O que a gente precisa, Larissa, é conversar e rever esse balanço dessa formulação, né? É isso, vamos rever o balanço, mas ele é o ideal, sim. E esse é um serviço que a Vogler ajuda os clientes a fazer? Sim, a gente está nos clientes, os clientes vêm, eles usam o nosso laboratório para fazer esses testes de aplicação. Seja bem-vinda, Larissa. Você pode vir aqui ou a gente vai até o teu laboratório, mas ele é ideal, sim. Então, a gente já sabe que o senhor Daniel Zóia vai entrar em contato com a Larissa, né? Ele já está dizendo que sim aqui, para resolver essa situação e colocar a nossa Ana querida em contato com vocês. A Temis tem mais uma pergunta vindo lá do Ceará, nosso lindo Ceará, que eu amo demais de paixão. É possível substituir a pectina de baixa metoxilação por alginato? Nossa, nem acredito que eu consegui falar metoxilação sem tremer. Por alginato. Que também se ligam ao cálcio, né? Nas formações de geleias e doces diet. Sim, Temis, é possível. Só que você não vai poder chamar de geleia. A legislação brasileira, se você chamar de preparado de frutas, perfeito. A legislação brasileira, ela
uma legislação positiva. Então, para você chamar de geleia de frutas, a legislação prevê pectina, e as geleias com redução de açúcar, se eu não me engano, acho que carragena está previsto, né? Mas uma geleia de frutas padrão tem que ser pectina, que é o padrão de identidade e qualidade, tá? Mas sim, sem nenhum problema, você consegue, é o mesmo princípio, mas só lembrando que o alginato, ele vai formar esse gel independente do Brix, tá? Brix alto, Brix baixo, ele sempre formará esse gel, e a gente já comercializa para produção de preparado de frutas com baixo teor de açúcar, tá? Ou para esse mercado zero açúcar. Gente, a gente está tendo muitas perguntas, eu super agradeço, a gente vai ler todas as perguntas, não se preocupem, estão todas anotadas aqui. A gente tem o Tony Rô perguntando o seguinte, espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome, tá, Tony? Há alguma relação da aplicação do alginato com o desenvolvimento de bolores durante o shelf life? Todo o trabalho que foi feito aqui no Brasil, no Chile, no Japão, e produtos que já estão em comercialização, respeitando o balanço de quanto o alginato aceita de água, né? E que a gente comparou o controle com os testes, a gente não teve alteração do shelf life microbiológico, né? Então, isso é algo que a gente, claro, né? Precisa avaliar na tua matriz, se isso interfere, mas isso tudo está relacionado com o balanço hídrico de quanto o alginato se liga à água, né? Se você colocar uma quantidade de alginato, você viu, no pão de forno eu fui até 10%, eu não tive diferenças. Eu não sei o que aconteceria com 12, 13, 14, 15. Acho que chega um ponto que a quantidade de água é excessiva, ela fica livre, e aí a gente começa a perceber uma diferença aí de resposta de shelf life microbiológico. Eu estou recebendo uma pergunta da Mariana Echalar, espero que seja assim também que se pronuncie o seu nome, ela é coordenadora de P&D na Funcional Micron, e ela gostaria de utilizar o alginato, eu recebi essa pergunta pelo WhatsApp, então por isso que eu estou lendo ela agora aqui. Queria utilizar o alginato para encapsular e aplicar no pão. Eu não entendi, Mariana, ela está vendo o webinar, eu acho que ela quer encapsular alguma inclusão, e daí a dúvida dela é o seguinte, se ele já está na forma de gel, né, gostaria de perguntar se o alginato, quando está na forma de gel com o cálcio, poderia ter o benefício que foi falado na panificação, ou seja, ajudar na formação de glúten, reter água. Uma vez formado o gel, aí o gel é muito estável, né? Então, se ela faz uma inclusão, por exemplo, ela pode fazer uma fruta fake, ela pode formar algumas coisas bacanas e fazer essa inclusão dentro da panificação. Então, a gente está falando aí daqueles sais de alginato, né? Que é o que reage com cálcio, né? Para inclusão. Então, uma vez desenhada essa inclusão, olha só, né? O benefício, né? Ele vai ficar lá, tá? Então, ele não vai interferir na rede de glúten. Então, o ideal é você usar o sal de alginato para formar a tua inclusão e o alginato de propileno glicol da linha quimiloide na tua massa. Sim, depois do alginato nos dois. Depois de formado, ele não vai interagir não vai com a interagir, massa. ele Sim. é estável. Né? Porque justamente é a grande proposta. Essa é a grande vantagem dele, essa grande estabilidade, né? Tem mais uma pergunta da Isabel Veit, acho que é o Veit, que ela se relaciona um pouco com o que a gente falou anteriormente, mas de qualquer forma acho que vale uma resposta mais direta. Se ele altera a atividade de água em produtos de panificação, alginato. Então, Isabel, novamente, né, respeitando o balanço hídrico, né, de quanto de água esse alginato está segurando nessa formulação, aí a gente vai ter que avaliar na tua base, né, ele não vai ter interferência, né, na atividade de água. Tá, ótimo. Aí temos a Amanda, que pergunta se existe algum estudo comparando o alginato versus amidos modificados em recheios e bolos e pães. Então, são coisas diferentes, Amanda. O amido, ele tem uma função de conferir uma textura de espalhabilidade. A gente também consegue com os alginatos. Se a gente trabalhar com alginato, você se lembra daquela figura que a gente vai adicionando cálcio gradativamente? Então, se você trabalhar com uma concentração baixa de cálcio, o alginato, ele vai entregar essa espalhabilidade do amido
e mais a resistência ao forneamento, né? O amido modificado, ele dá volume para esse recheio, né? Então, o alginato é um micro ingrediente, você coloca 0,6, 0,5%. Eu gosto de combiná-los, tá? Gosto de combiná-los. Eu acho que a resposta sensorial é melhor combinando, são distintos, e não só em recheio forneável, quando a gente fala também de creme confeiteiro a frio, né? Então, a gente combinando o amido com o alginato, a gente tem uma resposta melhor. Os universitários acabaram de me passar a informação que a Amanda é da Tate, Certo. Tate & Lyle, e que vocês são distribuidores Tate & Lyle também, né? Também. Então, muito Amanda? Interessante, porque tem sinergias e é. possibilidades de atuação conjunta entre os ingredientes da própria Vogler, muito legal. A gente tem o Flávio Santos, que é do Tocantins, da cidade de Palmas, Claro. estado que eu ainda não conheço no nosso Brasil, brasileiro. Ele pergunta qual é a quantidade permitida por legislação na panificação. Perfeito. Depende do produto. Quando a gente fala de alginato de sódio, ele é um produto BPF, tanto Brasil, Mercosul, alinhado, e aí você pode usar quanto quiser, tá? Não tem limite de uso quando a gente fala de alginato de sódio. O alginato de propileno glicol, ele tem, em algumas aplicações, a gente tem aí limite, que é de 0,2%. Mas essa quantidade aí dá para fazer muita coisa, né? Sim. Pessoal, se por acaso vocês estão me vendo e eu não estou olhando para a Ana, eu estou escutando e vendo as perguntas de vocês no chat aqui. A Amanda fez uma pergunta, continuou a pergunta dela, porque ela gostaria de saber, de entender a diferença, né? Porque os amidos têm função de segurar, também tem função de segurar água e de formar géis, né? Então, algumas funções são similares, mas tem... Então, Amanda, quando a gente vai tomar a decisão de qual hidrocoloide a gente vai escolher, a questão da resistência térmica, resistência a pH, a Tate tem uma linha, um portfólio de amidos fantásticos, com excelente resistência. A gente precisa pensar o que eu preciso entregar naquela base, qual é a resposta, qual é o meu processo, né? E quando a gente fala de amido, a gente fala de uma dosagem maior, a gente fala de 5%, 6%, quando a gente fala no recheio. E um alginato só fala de 0,5%, 0,6%. Então, assim, são questões distintas que eu acho que o impacto é mais sensorial e mais em relação ao processo que você vai trabalhar, né? E espaço também que a fórmula tem. Também, espaço, né? Que a fórmula tem. Então, decisões, alimentos, além de ser uma matriz que te pega de surpresa, às vezes, fala, puxa, e agora? Acho que todos Por outro lado, ela entrega um leque muito grande de opções. Teve uma pergunta, acho que do Rio Grande do Sul, de combinar com xantana. Sim. Eu acho espetacular. A xantana sozinha, ela acaba liberando um pouco de água, ela não vai prender toda a água na formulação. Sim. Não prende, parte dessa água vai embora, tá? Mas ela tem uma função sensorial de dar uma espalhabilidade. Tá? Sim, muito legal. Pessoal, eu não sei se, pelo meu registro, estamos chegando às nossas últimas perguntas. Se vocês já fizeram todas as suas perguntas, eu agradeço. Eu acredito que sim. Então, eu queria também agradecer a Ana por ter tirado tantas dúvidas. Esse, com certeza, dos últimos webinars que fizemos, foi o que mais houve interação, o que mais o pessoal tirou dúvidas, e você teve didática e paciência e para responder todas essas perguntas. Então, eu queria te agradecer demais. Obrigada. É tão importante esse momento em que a gente dissemina a informação, assim, que realmente colabora com que a gente possa resolver os nossos desafios tecnológicos. Acho que quando você falou antes que alimentos é uma matriz que às vezes te pega de surpresa, eu tenho certeza que vários visionários estão aí se identificando com isso, né? Então, muito obrigada, realmente é tão importante que tenha pessoas técnicas com experiência e com formação e que queiram compartilhar conhecimento com a galera. Eu novamente agradeço a todos os nossos clientes que são nossos amigos, né?
aos estudantes, às escolas que reservaram um espaço para a gente compartilhar nosso conhecimento, apesar do tempo breve, e agradeço você por estar liderando esse processo, por nos ajudar e a viabilizar mais uma ferramenta para a gente disseminar aqui todas as inovações aí que a Vogler tem, né? E aí hoje aí com foco em emissão de dados. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Vou dar uma olhadinha no chat, se tem mais alguma última pergunta. A gente agradece demais todos que estão aqui até esse momento. Agora é aquele momento em que eu vou passar para vocês, para quem tiver interesse, o link para baixar a apresentação, que eu achei que ela é riquíssima. Então, está indo no chat agora, para quem quiser baixar, é só clicar ali. Muito obrigado a todos. Eu vou ficar falando ainda mais um pouquinho, para dar tempo de todo mundo poder acessar ali o meu chat. Mas se por acaso vocês não conseguirem baixar agora a apresentação, podem entrar em contato comigo ou com a Vogler, que eu tenho certeza que eles vão disponibilizar a apresentação para vocês também. Mas esse é o nosso, né, a forma de retribuir também o fato de que vocês tiraram essa hora e meia aí que nós estamos falando do tempo de vocês para vir aqui falar um pouquinho sobre tecnologia de alimentos, ingredientes, desenvolvimento de produtos e aplicação. Então, muito obrigada a todos, que tenham uma excelente semana. A Tacta deseja a vocês um excelente mês de abril. Esse ano de 2018 promete muito para a área de alimentos, a gente está enxergando muitas empresas se movimentando, vagas aparecendo, as empresas desenvolvendo novos produtos. Eu já sei que a APAS esse ano vai ser uma APAS diferente do ano passado, e eu espero que todos vocês estejam desenvolvendo produtos para lançar, tanto na APAS quanto nos outros mercados onde vocês atendem. Então, muito obrigada por estarem aqui, um grande beijo a todos. Novamente, Ana, muito obrigada. A Tacta também agradece a Vogler pela oportunidade de fazer esse webinar em parceria. Que importante a gente dar espaço na área de alimentos, de disseminar informação de qualidade gratuitamente pela internet. Um abraço a todos, muito obrigada por estarem aqui. Tchau.